Queridos irmãos, queridas irmãs em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, nesse momento em que nós queremos render culto a Deus. Que Deus Espírito Santo esteja nos corações, na vida de todos nós, e que possamos assim, no poder do Espírito Santo, render um culto agradável a Deus, e que possamos assim, através da palavra dele, nos fortalecer na nossa fé, na esperança e também no amor. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Vamos iniciar esse momento sagrado em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza. Ele também é o nosso socorro bem presente, especialmente nas tribulações. Se nós dissermos que somos perfeitos e que não temos nenhum pecado, nós estamos enganados e a verdade não está em nós. Mas se nós confessarmos as nossas dificuldades, nossas fragilidades, nossos erros, enfim, nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Por isso, nesse momento sagrado, nós, antes de mais nada, queremos com humildade nos posicionar diante de Deus, desse Deus que é santíssimo, esse Deus que é acima de todas as coisas, onipotente, onipresente, onisciente, conhece o nosso coração, portanto ele sabe de todas as nossas dificuldades, de nossos problemas, de nossas fragilidades, de nossos erros, de nossos vícios, enfim. Nós queremos, portanto, diante da sua santidade e diante da sua grandeza, nos posicionar de forma humildes, porque nós, além de amarmos a Deus, nós também o tememos. E esse temor não é um temor desesperado, esse é um temor que confia nele como um pai, que misericordiosamente sempre nos recebe e nos perdoa. Por isso queremos fazer uma oração nesse momento de confissão. Ó Deus de toda a misericórdia, nós te confessamos que somos já por natureza pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações. Tanto através daquilo que nós fazemos ou fizemos, como daquilo também que nós deixamos de fazer. Tanto, inclusive, que fizemos por palavras e ações, né? E por isso, ó Deus, merecemos a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes, mas tem misericórdia de cada um de nós. Amém. Meu querido irmão, meu querida irmã, se essa de fato foi a tua confissão, se esse de fato foi o teu sentimento, se essa foi de fato a tua oração também, então você confessou os seus pecados, você confia no perdão de Deus e deseja o consolo do Espírito Santo. Então eu, como ministro da palavra, chamado e ordenado, eu te anuncio a graça de Deus. E da parte, por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, eu te perdoo todos os pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, nós também queremos ouvir a leitura do nosso salmo escolhido para hoje.
E o salmo escolhido para esse nosso terceiro domingo na quaresma é o Salmo 19. O primeiro versículo nós já ouvimos no início de nossa celebração. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai dos seus aposentos e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, até a outra vai ao seu percurso, e nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as suas próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Bondoso e misericordioso Deus, nós te agradecemos por tua beleza, por tua maravilha revelada também na natureza, revelada na beleza do sol e na importância dele na nossa vida, na beleza, enfim, dos céus que nos encantam, especialmente à noite, em noite clara e estrelada. A beleza que nos encanta, que encontramos na natureza, a beleza do teu amor, particularmente do teu amor revelado em Jesus Cristo, que nos perdoou e nos recebeu como teus filhos. Bondoso Deus, nós queremos também ver a tua beleza neste momento, no sentido de nos proteger e guardar de todas as dificuldades, em particular nesse momento, nessa grande crise, nesse momento em que nós tememos pela vida em função do coronavírus. Bondoso Deus, abençoa a todos e protege a todos. Faze com que os responsáveis da área da saúde e outras autoridades se sensibilizem e toque os corações de todos para que possamos, nesse momento, nos prevenir o quanto mais rápido possível através da disponibilidade das vacinas, que é a nossa esperança. Bondoso Deus, nós confiamos na tua inspiração, nós confiamos que tu diriges a história e diriges os corações também das pessoas responsáveis. Enfim, ó Deus, esteja com médicos e todos, e nós te glorificamos e louvamos pela oportunidade sempre de refletir nos teus santos mistérios. Por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós te pedimos isso e te agradecemos. Amém. Nós queremos ouvir uma palavra de Deus também que encontramos no Antigo Testamento.
é em Êxodo capítulo 20, versículos 1 a 7. É o texto bíblico que se refere à revelação da primeira tábua, parte da primeira tábua dos 10 mandamentos que foram revelados a Deus, ao seu povo e a todos nós, através de Moisés, lá no Monte Sinai. As palavras do Senhor, que nós queremos ouvir agora. Então Deus falou todas estas palavras: eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar seu nome em vão. Essa é a leitura do Antigo Testamento. Nós depois vamos fazer uma rápida referência a ela na mensagem de hoje, logo mais. Nós queremos ouvir também a leitura de um trecho aqui da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 1, versículos 18 a 31, onde lemos: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos ela é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que toda a força humana. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Palavra de nosso Senhor através do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós queremos ouvir agora o evangelho do domingo que nós encontramos, e sobre esse nós queremos basear depois nossa breve meditação. Evangelho de João, capítulo 2, versículos 13 a 22, onde lemos: estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tiram essas coisas daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de negócio.
os seus discípulos se lembraram do que está escrito: o zelo da tua casa me consome. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal você mostra para fazer essas coisas? Jesus lhes respondeu: destruam esse santuário e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: esse santuário foi edificado em 46 anos e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. Nós queremos agora confessar a nossa fé cristã nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Queridos irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós nesse momento e todos os dias também de nossa vida, enquanto Deus assim o permitir. Bem, queridos irmãos, o Evangelho de hoje mostra-nos um Jesus um tanto quanto radical em relação a coisas que agridem o seu Pai, que agridem a Deus. Deus que havia dito, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, e ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Na verdade, nem sempre é assim na vida das pessoas. E nem sempre é assim na vida da própria igreja. Na igreja como instituição. Infelizmente, essa história do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, não é uma palavra que Deus disse para simplesmente os descrentes. Jesus disse isso para todos. E principalmente para aqueles que usam inclusive o nome de Deus, para explorar o povo e arrancar dele dinheiro e enriquecer. Isso é uma coisa grave. Aliás, entre os 10 mandamentos de Deus, esse é o único que tem uma maldição explícita. E essa maldição explícita é porque ele não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Então nós temos que cuidar muito em usar o nome de Deus, usar a palavra de Deus, usar essa ideia de Deus, para com isso obter vantagens
que prejudicam e que trazem dificuldades ao semelhante enganado. Na época de Lutero, Lutero achou assim um absurdo que a igreja de então havia meio abandonado esta mensagem central da justificação por graça pela fé. A salvação é um presente de Deus e a igreja tem a responsabilidade dada pelo próprio Jesus aos discípulos e a todos de compartilhá-la. Evidentemente que a igreja tem os seus custos, a igreja tem seus problemas, a igreja tem pessoas, as pessoas precisam viver e se alimentar, e etc. e tal. Então é claro que o povo faz a sua parte e contribui, faz as suas ofertas. Não há problema nenhum nisso. Isso aí é uma tradição muito antiga. O povo vai lá e sustenta os profetas, sustenta os sacerdotes. Não tem nenhum problema nenhum. O grande problema é os sacerdotes com isso transformarem o seu ofício num negócio de altíssima rentabilidade. É como, por exemplo, alguém que escolhe a carreira pública, ser servidor público. Como servidor público, ele define, ele decide que jamais será milionário. Quando um servidor público é milionário, nós sabemos que é por causa de corrupção, porque isso é impossível. Ele tem um salário, pode ser às vezes um salário bastante alto, muito bom, acima da média da população, tudo bem. Mas é um cargo de honra, de muita honra, que seja bem remunerado, sem problema, mas jamais há de enriquecer. Algumas pessoas, evidentemente, na iniciativa privada, conseguem bastante dinheiro, né? Alguns, claro, explorando, outros, enfim, sendo criativos e tal. Mas os religiosos que escolheram essa atividade, eles vivem de doações. E doações não podem ser milionárias. Se as doações forem milionárias, nós temos aí algum problema. Então Jesus, ele se revolta com isso no templo, porque transformaram o templo num grande negócio e muita gente ganhava bastante dinheiro e os religiosos, evidentemente, pegavam a sua comissão e viviam bem. Isso, de certa forma, começa a crescer e se agigantar de tal forma que o que de fato interessa e o que de fato importa, que é a mensagem da palavra, que eram, na época, os sacrifícios através dos quais Deus derramava sobre o povo a sua misericórdia, particularmente o seu perdão, e aceitando, assim, o arrependimento do povo, passa a ser uma coisa de segundo plano e passa a ser apenas um meio para oferir riquezas. Jesus, então, se revolta e vê que o nome de Deus está sendo tomado em vão. E Deus não toma isso por inocente. E Jesus, o Filho de Deus, então executa essa maldição de Deus na hora e faz um estrago naquele tempo. Bem, mas Jesus disse uma outra coisa bastante importante também, que é talvez a mensagem principal hoje. Ele diz, destruam esse templo e no terceiro dia eu vou reconstruí-lo. E Jesus estava se referindo, na verdade, ao seu próprio corpo. E os discípulos se lembraram disso depois da sua morte e ressurreição. O verdadeiro templo de Deus é o corpo de Jesus. E hoje o verdadeiro espaço, o verdadeiro templo sagrado de Deus, é o corpo de todos aqueles que têm Jesus no coração. Esse é o templo. Essa é a igreja. Essa é a catedral da fé. Não é algo feito de tijolos, de concreto, de vidro e de vitrais, mas é o corpo, é a vida de cada um de nós. É interessante
nós lembrarmos que na época de Abraão, quando Abraão foi para a terra que Deus lhe havia prometido com seu sobrinho Ló, entre a sua família, seus empregados, não havia nenhum sinal de aparente e visível de religião. Parecia um povo descrente. Parecia um povo ateu. Porque não tinham templos, não tinham altares, não tinham imagens, não tinham absolutamente nada, a não ser um rolo, um pergaminho, onde havia textos escritos. Esses textos eram sagrados, mas não como um objeto de adoração. Mas eram textos que eram lidos, e através dos textos lidos da palavra, Deus se fazia presente de uma forma extraordinária na vida do povo. E o que se via como sinal de religião eram as atitudes de justiça, de direito e de amor do povo. Eventualmente, Abraão saía para sacrificar a Deus. Ele saía. E em lugar deserto, nos montes, lá ele juntava pedras brutas, levantava um altar, matava um cordeiro e sacrificava a Deus. Assim, pedindo a Deus que tivesse compaixão do povo, da sua família, e os perdoasse. Num sinal assim de fé no futuro Messias que haveria de vir. E Deus perdoava. E depois dessa cerimônia, o altar era totalmente desmanchado, as pedras novamente espalhadas para os seus lugares originais, e não ficava sinal nenhum de que ali havia acontecido um culto. As pedras, aliás, não podiam nem ser cortadas, elas deviam ser pedras brutas. Porque a ênfase na época era a presença de Deus está no povo. A presença de Deus está nas pessoas. A presença de Deus não está na hóstia, a presença de Deus não está num templo. A presença de Deus está no coração das pessoas. É claro que Deus não é um Deus absolutamente intolerante. Ele, ao longo do tempo, ele permitiu, e até santificou isso, que as pessoas usassem alguns sinais da presença de Deus, além do próprio corpo. Isso aconteceu com Israel e Deus permitiu quando eles criaram lá a arca. E dentro dela tinha algumas coisas, como a vara de Moisés e os livros, etc. E era um símbolo da presença de Deus. Tudo bem, sem problema, desde que aquilo não fosse adorado como objeto de culto. Deus permitiu. Inclusive, incorporaram ali na arca e depois nos altares algumas coisas que antigamente, na época do Abraão, seriam considerados talvez heresias, mas que o tempo foi entrando e Deus foi permitindo os chifres, que eram bem próprios da adoração lá do Egito, entraram também na composição do altar e da arca, e Deus permitiu, tudo bem, enquanto um símbolo da presença de Deus, que não ofuscasse a presença de Deus real na vida e no coração de todos. Mas aí Davi conquistou os jebuseus, o monte lá de Sião, resolveu, em vez do lugar onde estava a arca, trazer a arca para aquele templo. Alguns sacerdotes não gostaram, acharam que isso era um absurdo, porque aquele não era o lugar da arca, mas enfim, ele era rei, tinha poder, ele trouxe isso tudo para Jerusalém, e depois o seu filho construiu lá o grande templo,
E nesse templo havia um lugar chamado Santo dos Santos, que representava a presença de Deus. E aí o templo passou a ser incorporado como uma realidade permitida por Deus, inclusive, segundo Salomão, foi próprio Deus que o revelou, as medidas e alguns detalhes, inclusive, do próprio templo construído por ele. E lá passou a ser o lugar simbólico da presença de Deus. Sem problema. Desde que isso não ofuscasse a presença real de Deus através da pregação da palavra nos corações, na vida, em especial nas obras justas do povo. Enfim, o povo muitas vezes se desviava, o povo muitas vezes transformou o templo numa finalidade em si mesmo, tanto assim que em determinado momento, na época do profeta Amós, Deus chegou a dizer: eu não aguento esse negócio. Eu não aguento o culto de vocês, eu não aguento as celebrações de vocês, eu não aguento essa música. Ela é muito bonita, afiada, mas ela me incomoda, ela é ruído para o meu ouvido. Por quê? Porque as mãos de vocês, o que me importa é que não tem Deus nelas. Pelo contrário, as mãos de vocês estão manchadas de sangue e de injustiça e de violência. Vocês cobram, inclusive, impostos sobre o trigo produzido pelos grandes proprietários de terra. A injustiça que criou pobreza e miséria, aliada ao culto, passou a ser uma abominação a Deus. Porque se Deus, que queria sempre a sua presença nas obras do povo, na justiça e no amor, via agora a sua presença restrita a um belo templo, a uma bela cerimônia, a um belo culto, a belos corais e a performance maravilhosa de músicos profissionais. Ponto. Muito bonito como arte, muito bonito como culto, mas vazio, porque está aliado e associado a mãos onde Deus de fato quer sua presença, cheias de sangue, dos pobres, dos violentados, dos injustiçados, dos maltratados e dos oprimidos. Deus então se afasta. Bem, daí chega Jesus e vê um quadro não muito diferente daquela época em relação ao próprio templo, que era utilizado agora como um grande negócio. Jesus se revolta e aí ele fala um detalhe muito importante. Destruirei o templo e o reconstruirei em 3 dias, referindo-se ao seu corpo, ao seu corpo. E é interessante que quando Jesus rende o seu espírito na cruz, o véu do Santo dos Santos se rasga de alto a baixo. Ora, o Santo dos Santos era, por excelência, dentro do templo, o lugar simbólico da presença de Deus. E ele se rasga e ninguém podia entrar, a não ser o sacerdote para sacrificar. O povo nem sabia direitinho o que estava ali dentro. Sabia por informações, mas não por ter podido entrar lá e ver. Ninguém podia entrar lá e ver. Era um lugar de Deus, como no monte lá do Sinai, o povo pediu para Moisés: Moisés, vai lá, fala com Deus, porque se ele continuar falando, a gente morre. Diante de Deus ninguém subsiste, e esse era o sinal. Ninguém entra porque ninguém subsiste diante de Deus por causa dos pecados. E o véu se rasga de alto a baixo e o Santo dos Santos fica exposto a todo o povo escandalosamente, significando assim o que Jesus já tinha sido dito sobre Jesus: Deus conosco, Emanuel. Deus agora de novo conosco, sai do templo, está na nossa vida com Jesus Cristo. Ele reconstrói um novo templo. O novo templo é o corpo dele. O novo templo é o nosso corpo, onde ele habita, através do batismo, através da fé operada pela palavra e pelo batismo. Esse é o templo de Jesus. É evidente que nós temos sinais, nós temos símbolos, nós usamos a cruz.
Usamos a cruz como símbolo da presença de Jesus que se sofreu por nós. Claro, isso ajuda muito nosso entendimento, a nossa lembrança. Isso estimula a nossa lembrança. Nós lembramos do Cristo sacrificado por nós. Assim como a cruz é uma imagem que comunica, nós temos textos que são imagens também que nos comunicam. Então, a cruz, na verdade, é um texto materializado numa imagem, uma determinada forma muito específica, mas nos comunica também. Principalmente na Idade Média fazia isso com os analfabetos, a maior parte da população era analfabeta. Eu entrava na igreja e lia, digamos assim, as imagens e via ali o sacrifício de Jesus, a ressurreição de Jesus, toda a mensagem do Evangelho naqueles vitrais extraordinários, especialmente das igrejas góticas da Idade Média. Então não há problema nenhum nos símbolos que representam isso. Nós temos esses símbolos, nós podemos ter imagens de Jesus, podemos ter imagens de Maria, podemos ter imagens do que quiser, desde que isso nos representem, sejam símbolos, mas não sejam objetos de adoração, como se no objeto estivesse um poder extraordinário. Isso não é culto a Deus, isso já é, sim, daí idolatria. Nós acendemos velas, nós gostamos de velas. Nós acendemos velas na igreja, nós acendemos velas nos velórios, nós acendemos velas. Qual é o problema? Só não acendemos velas para os santos, porque nós acendemos velas porque a chaminha, a chama, ela tem um sentido, ela nos lembra o Espírito Santo. Quando começamos o culto, nós acendemos as velas. É o momento sagrado agora que lembramos a presença do Espírito Santo que se manifestou sobre os apóstolos em forma de línguas de fogo, como ali em cima da vela. A presença de Deus, mas é um símbolo, a presença real de Deus não está na chama. A presença real de Deus não está simplesmente na vela. E nem se extingue também quando se apaga a vela, não a presença de Deus está na nossa vida, aquilo é um símbolo, os símbolos são importantes, mas são símbolos. Vejam outra coisa interessante, a Santa Ceia. E Lutero teve uma sacada extraordinária quando falou sobre a Santa Ceia, a hóstia, a consagração da hóstia. O sacerdote, o padre, consagra a hóstia e o vinho. E aí a gente acha assim que, bom, aí ali agora está o corpo de Cristo, ali está o sangue de Cristo. Não é ali que está o corpo e é ali que está o sangue de Cristo após a consagração. O poder não está no sacerdote, o poder não está na igreja, o poder sempre está em Deus. E o poder está em Deus na relação dele com as pessoas. Aí quando eu recebo a hóstia e me é dito que isto é o corpo de Cristo, eu recebo com a hóstia o corpo de Cristo. Quando eu recebo o vinho na ceia, eu recebo, junto com o vinho, não que o vinho tenha se transformado em sangue, mas recebo junto com o vinho o sangue de Cristo, porque é Deus na relação com a pessoa. Essa foi a grande sacada de Lutero, que ele percebeu isso, como os antigos pais também, mas não tinham colocado isso de uma forma tão extraordinária nas suas explicações, ou como Lutero fez no Catecismo Menor e no Catecismo Maior, e nas outras discussões sobre a Santa Ceia. Então a Santa Ceia, a consagração, ela sim, ela é um símbolo da presença de Deus, do corpo e sangue. Mas quando o fiel recebe, isso não é mais símbolo nenhum, é a presença real de Cristo na vida dele. Com seu corpo, com o seu sangue, através do sacramento da Santa Ceia. Então a igreja, o templo, nossa igrejinha, lá, aqui em Uberlândia, ou em qualquer outra cidade, o templo não é mais simplesmente a casa de Deus, mas é a casa onde os cristãos que têm Deus na sua vida adoram de uma forma formal e em comunidade
juntos a Deus. Então, nesse momento de crise, de pandemia, nós também nos lamentamos que nós não podemos nos reunir na igreja. Nós não podemos nos reunir na presença de Deus. Isso é um pensamento um tanto quanto equivocado, porque na igreja nós nos reunimos na presença de Deus, mas nós nos reunimos na presença de Deus sempre. Quando juntos estamos na palavra, quando juntos estamos na fé, quando juntos praticamos, através das nossas mãos, praticamos Deus. Esse é o verdadeiro culto que agrada a Deus. É a prática da justiça, do amor. Jesus, então, ele, de uma certa forma, retorna àqueles tempos antigos de Abraão, não que ele diz, agora nós vamos destruir as igrejas, vamos destruir as imagens, e nós vamos voltar àquele tempo de Abraão, que não existia imagem, não existia igreja nem nada. Não, Jesus não é radical, ele simplesmente chama atenção para o sentido das coisas. Que a presença de Deus, de fato, não está lá dentro do Santo dos Santos. A presença de Deus não está simplesmente lá na igreja. Nós passamos na igreja, alguns fazem o sinal da cruz quando passam na igreja. Eu acho um sinal bastante bonito, mas jamais porque lá dentro da igreja, na hóstia, está o corpo de Cristo. Não, o corpo de Cristo está na minha vida depois e veio pela hóstia junto com o sopro quando eu participei da ceia. Mas aquela hóstia que está lá guardada, mesmo que consagrada, ela é hóstia. Ela é pão. E o vinho que está lá mesmo, depois de consagrado, ele é vinho, não é sangue. Sangue é sempre na relação de Deus com a gente, pelo poder do Espírito Santo, através dos elementos, do pão e do vinho. Então, há a presença, sim, real de Cristo, há a presença real de Deus, com seu corpo e seu sangue, mas na relação com as pessoas, quando nós comemos e bebemos. Isso diminui, digamos assim, o poder da igreja, isso diminui, entre aspas, o poder do sacerdote, do pastor, mas isso enormemente reconhece o poder de Deus presente na vida do seu povo, na nossa vida. É ali que está o verdadeiro templo de Cristo. Ali está o verdadeiro templo de Deus, que foi reconstruído pelo próprio Jesus Cristo quando ele ressuscitou. Enfim, que assim seja. Amém. Queridos irmãos, vamos orar. Bondoso Deus e Pai, nós te agradecemos por tua misericórdia, por tua bondade, por teu amor, por todos os benefícios que tu tens derramado na nossa vida, em particular a fé. A fé que coloca no nosso coração o próprio Deus e o seu poder, a fim de que pela fé podermos assim ter perdão, vida e salvação. Bondoso Deus, nós queremos te agradecer, em particular, por aquilo que tu tens feito por todas aquelas pessoas que nesse momento de pandemia se recuperaram. Nós lamentamos muito as dificuldades e as mortes. Nós te pedimos compaixão por todos os enlutados e em especial para aqueles que estão sofrendo agora em UTI, em particular ainda aqueles que esperam um leito de UTI e que parece difícil conseguirem. Esteja com essas pessoas, esteja com os médicos, com os enfermeiros, com os profissionais de saúde, com todos. Mas em especial nós queremos também te agradecer por aqueles que se recuperaram.
E aí nós lembramos em particular, 3 irmãos de nossa congregação de Uberlândia que tiveram o vírus, mas se recuperaram. Lembramos da dona Jolita, uma irmã, Jolita Kampke, de bastante idade já, e com algumas dificuldades de saúde, e que foi praticamente assintomática, foi protegida. Te agradecemos muitíssimo, ó Deus, uma senhora de grande fé. Nós te agradecemos, ó Deus, uma senhora muito humilde, uma senhora muito consciente dos seus compromissos com o Senhor Jesus. E tu a protegeste, e te agradecemos, ó Deus, muito por isso. Nós queremos também te agradecer pelo seu Antônio, membro da nossa congregação também, que teve o Covid, teve algumas dificuldades em relação à respiração e cuidados, mas não precisou ser internado. E se recuperou. Nós oramos e tu atendeste as orações dos nossos irmãos. Teve alguns sintomas, mas já superou o problema. Te agradecemos muitíssimo por isso. Te agradecemos também pela filha do seu Antônio, que é a secretária de nossa congregação, a Beatriz, que praticamente foi assintomática e que também já superou o problema. Te agradeço também pelos meus filhos, né? Duas filhas que passaram também, que tiveram Covid, mas que também tiveram sintomas bastante leves e também superaram, como seus filhos e meus genros também, que tiveram o vírus, mas também foi bastante leve e superaram. Nós só nos entristecemos por tantos que não conseguiram, por tantos que foram vítimas e por tantos que estão sofrendo agora. Por isso te pedimos, ó Deus, também que olhes com misericórdia para todos estes também. Querido Deus, especialmente toca os corações endurecidos de autoridades que parecem distantes do problema e não se envolvem o suficiente, principalmente aquelas autoridades que nesse momento teriam a maior capacidade, digamos assim, de intervenção e de ajuda. Ó Deus, sensibiliza os corações e que políticas públicas nacionais mais efetivas beneficiem o povo através da oferta de vacinas em tempo hábil, antes da morte das pessoas, enfim, ó Deus. Protege a todos. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo, e nós te agradecemos também em nome do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que agora habita em nós, em nossos corações, através desta fé maravilhosa que teu Espírito Santo nos deu. Isso nós te pedimos e agradecemos em nome dele. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. E o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.